Boa noite, turma, tudo bem? Dando continuidade ao conteúdo que a gente abordou na semana passada, que se tratava dos micro-organismos e quais são os fatores que alteram a condição de um alimento seguro para um alimento contaminado, hoje a gente vai ver um pouco sobre quais são as doenças que esses mesmos micro-organismos, bactérias, vírus, parasitas, fungos, podem causar quando estão presentes no alimento. Então, popularmente, elas são chamadas de doenças transmitidas por alimentos, o que a gente chama de DTA, e são doenças que, por nomenclatura, é causada por toda a ingestão dos alimentos propriamente, ou então até mesmo pela água que estejam contaminados. E aí a gente vai ver que isso vai variar conforme a questão da higiene pessoal, a contaminação do próprio alimento, a forma de ingestão e conservação daquele alimento, entre outras circunstâncias e fatores individuais. Bom, o que a gente sabe sobre as doenças transmitidas por alimentos? Primeiro, que elas são bem comuns, acontecem diariamente vários casos de doenças transmitidas por alimentos. No Brasil, há uma estimativa de que anualmente existam mais de 700 casos de surtos de doenças causadas pelos alimentos. Então, isso são apenas os casos. A contaminação de pessoas é ainda maior. Chega a mais de 10 mil pessoas. Então, a gente tem que ter todo um cuidado quando manipula alimento justamente para evitar qualquer tipo de contaminação que esse alimento possa ter e, por consequência, causar uma doença nos meus colaboradores ou dos meus comensais, São os meus clientes que vão fazer uso daquela comida que eu estou servindo e preparando. Bom, geralmente as doenças que a gente vai estudar provavelmente serão causadas por bactérias. E aí, quando a gente entende o perigo biológico, por exemplo, a gente sabe que a bactéria está presente em todo o nosso cotidiano, principalmente dentro do nosso organismo, e também nos alimentos não seriam diferentes. Existem algumas doenças também que são causadas por vírus, embora seja uma menor quantidade, e também aqueles que vão ser causados por parasitas. Bom, e aí quais seriam as causas dessas doenças? Se eu tenho a compreensão de que existem os micro-organismos no ambiente, até mesmo em alguns alimentos, pela própria constituição do alimento, o que causa o aparecimento das doenças? E por que nem todo alimento causa uma doença? Bom, geralmente, a primeira hipótese é que não teve o controle de risco daquele alimento, ou seja, eu ignorei a informação de que aquele alimento pode ser mais suscetível a determinado micro-organismo. Em consequência disso, eu não adotei nenhum tipo de boas práticas, nem para o manipulador, nem para o alimento, para evitar que ele desenvolvesse futuramente uma doença. Acontece também, muitas vezes, a falha no armazenamento desse alimento, por mais que ele seja de maneira adequadamente higienizado, refrigerado, às vezes, lá no armazenamento ele tem contato com alguma substância, algum micro-organismo que vai fazer a contaminação desse meu alimento, tornando um alimento perigoso, com riscos de desenvolvimento das doenças transmitidas por esse alimento. E aí existem vários fatores que a gente tem que considerar quando a gente fala dessas doenças, principalmente no quesito de infecção, que geralmente é o uso ou a ingestão do alimento já contaminado, pelo determinado micro-organismo. Então, um exemplo muito comum são aqueles alimentos que são contaminados pela bactéria Salmonella, por exemplo. A Shigella também é um exemplo de contaminação por infecção. Nós também temos as toxinoses, que é o consumo de alimento quando ele é contaminado por uma toxina que é produzida pelo próprio micro-organismo. Então, eu tenho uma bactéria, eu tenho um fungo, e esse fungo, naturalmente, ele já produz uma toxina. E ele contamina aquele alimento sem necessariamente ter que ter o contato com o ser humano.
E aí, o que é um exemplo disso? A Escherichia coli, que é muito relacionado a Fibrio, cólera, Clostridio perfringens, Bacillus cereus. Então, quando a gente fala de toxinose, nada mais é do que a gente popularmente chama de intoxicação alimentar, onde muitas vezes o estado do alimento ele estava sensorialmente preservado, mas por ter substâncias, micro-organismos ali que já produzem naturalmente toxinas, e eu tive a falta do controle de risco ou uma falha no meu armazenamento, eu fui lá e desenvolvi a contaminação total e comprometimento do alimento. Acontece também os casos de infestação, que é uma consequência da ingestão de alimentos, e aqui nesse caso principalmente das águas, quando elas são contaminadas por parasitos. Então, a partir da infestação, eu não estou mais falando de bactérias ou vírus, eu estou falando de parasitos. E aí tem todo um cuidado relacionado à higiene pessoal, principalmente do manipulador do alimento. E por último, que também é comum, embora não seja muito discutido, existe a intoxicação química. O que é essa intoxicação química? Ela é aquela intoxicação provocada por alimentos que são contaminados com substâncias químicas. E daí o nome, né? Intoxicação química. O que são esses agentes químicos? Vamos lembrar quais são os nossos perigos químicos que a gente tem quando trata de alimento. Principalmente agrotóxicos, inseticidas, raticidas e detergentes que a gente utiliza para higienizar determinado utensílio ou material que a gente vai utilizar na nossa cozinha. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com essa intoxicação química, porque diferente das outras, geralmente essa intoxicação ela demora um pouco mais de tempo para ela apresentar sintomas do organismo de quem foi contaminado. Vem daí também a importância de quando a gente vai fazer uma detetização do ambiente, seja para matar micro-organismos, insetos ou animais maiores, que a gente contrate uma empresa específica, especializada nessa área, porque por muitas vezes a gente tenta otimizar e economizar, afinal de contas é um serviço relativamente caro, e a gente não faz a diluição correta do produto, por exemplo, ou então utiliza produtos mais caseiros, né? Vide aquela situação de pessoas que vendem produtos químicos nas ruas, de casa em casa, que são uma mistura de vários produtos que a gente não tem conhecimento da procedência. Então, às vezes eu compro esses produtos para fazer a minha própria detetização, não faço a diluição da maneira correta e acabo intoxicando o ambiente, o colaborador, o alimento, porque eu não coloquei nas proporções adequadas. Então, a gente, quando tem um restaurante ou um estabelecimento que tem a comercialização de alimentos, a gente sempre precisa contratar uma equipe técnica para realizar esse tipo de serviço. E aí, assim, eu vou evitar o resíduo daquele produto e, consequentemente, eu não vou causar uma intoxicação química pelo alimento. Às vezes a gente não tem contato com o alimento, mas o utensílio que estava naquele local que foi detetizado pode estar contaminado e passar para o alimento que vai ser produzido. Em geral, o que apresenta como sintomas quando eu sou contaminado por uma doença de ordem alimentar? Geralmente, o primeiro sintoma é a diarreia e a febre, afinal de contas, parte de uma questão fisiológica do nosso organismo. Quando algo não está funcionando da maneira adequada, ele apresentar esses principais sintomas, que é uma maneira, primeiro, de identificar que o organismo ele foi contaminado por algum agente externo, e a diarreia para tentar colocar esse organismo para fora. O que acontece, todavia, é que o paciente ou o cliente que foi acometido por uma doença, ele vai ter um quadro permanente, longo, por um determinado período, desses sintomas. Em algumas contaminações acontecem também vertigens, né, uma espécie de tontura, dores abdominais, que vão ocasionar também a diarreia, e é um reflexo desse quadro diarreico.
Alguns casos mais graves, a gente vai ver uma doença específica, podem causar paralisia respiratória ou então até mesmo a dificuldade para engolir. É importante também que a gente perceba que esses sintomas, eles não necessariamente vão surgir de imediato. Às vezes as pessoas acham que quando você é contaminado por um alimento, o efeito colateral vai ser imediato, mas às vezes demoram horas e dependendo da contaminação do micro-organismo, dependem dias, que é o que a gente chama de período de incubação, que é aquele período que o micro-organismo está se reproduzindo, está levando o crescimento e até mesmo o aumento da carga de contaminação. As pessoas que são mais atingidas geralmente por essas doenças são os idosos, naturalmente pela questão da sobrecarga do sistema imunológico e até mesmo pela falha do sistema gastrointestinal. E as crianças, porque as crianças elas ainda não têm uma defesa completa do organismo, essa defesa que naturalmente a gente atinge a partir ali dos 2 anos de idade, né, vai crescendo até se desenvolver completamente na fase adulta. Então as crianças elas acabam sendo alvo porque o fortalecimento do sistema imunológico dela não está completamente finalizado. Para a vigilância sanitária, eles consideram surto dessas doenças quando você tem mais de 2 casos ou apresentam um sintoma muito relacionado pela ingestão do mesmo alimento. Existem também algumas situações que basta um caso para ser considerado surto, porque dependendo da sintomatologia da doença, que por exemplo o caso do botulismo, da febre tifoide, um caso é necessário porque o acometimento dessa doença no organismo ela é muito letal. Então já é considerado um surto por doença alimentar, né, de doenças transmitidas por alimentos. Enquanto dono do estabelecimento e até mesmo enquanto cliente, é importante que a gente guarde um pouco daquele alimento, se possível, para analisar e identificar qual foi o micro-organismo que estava ali presente, que causou a sintomatologia, e de imediato procurar a vigilância sanitária, para que ela adote as medidas necessárias, que é o que acontece quando existem as denúncias, efetivamente. E se você guarda esse alimento, ele também serve como prova de denúncia, porque às vezes você é contaminado, sente os sintomas, mas você não consegue comprovar que foi porque você ingeriu determinado alimento na refeição X com aquele alimento Y. Então é importante que a gente tenha essa prova e para identificar corretamente qual é o micro-organismo, para que o tratamento medicamentoso aconteça da maneira mais efetiva e rápida. Alguns micro-organismos que são muito comuns de desenvolverem as doenças, como eu havia mencionado, são as bactérias, principalmente bacilos, salmonella, estafilococcus, a Escherichia coli. É muito comum também alguns vírus, principalmente, e aí eu acho que vai vir uma nomenclatura um pouco nova para vocês, o rotavírus e o norovírus, que são substâncias que vão causar o aparecimento mais rápido da sintomatologia dessas doenças. E geralmente a gente classifica ele assim, em micro-organismos que causam toxinas, e aí vão ser aqueles micro-organismos que vão causar os efeitos da toxinose, né, que é a intoxicação propriamente alimentar. Então tem alguns exemplos, a bactéria, principalmente a salmonela. Quando a gente fala de alimentação, o cuidado com a salmonela sempre é relembrado, porque ela é uma bactéria extremamente perigosa para o nosso organismo. Os vírus também tem que ter um cuidado específico com eles, até porque são mais difíceis de a gente tentar manter esse controle. E as substâncias tóxicas, né, que são externas à produção, ou algumas vezes estão ali presentes, como por exemplo, os próprios agrotóxicos. E já que a gente fala tanto de doenças transmitidas por alimentos, quais são as principais doenças que a gente considera em relação a esses micro-organismos que estão presentes? Eu acho muito importante a gente conseguir começar a falar sobre botulismo, que toda vez que você relacionar a doença transmitida por alimentos, o botulismo provavelmente vai ser a primeira doença que você vai
estudar, vai voltar na pesquisa lá do Google. Então, o que é o botulismo? Ele é uma doença, né, já que é o tema de estudo dessa aula, causada por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Por isso, o nome de botulismo. Embora ela seja uma doença bacteriana rara, ou seja, você vai ouvir poucos casos de contaminação por causa dessa bactéria, ela é uma doença muito grave, porque os sintomas dela no organismo causam uma paralisia muito rápida do indivíduo. E é por isso que a gente tem que ter tanto cuidado. E onde é que geralmente eu encontro essa bactéria que vai causar essa doença? Enlatados, em grande maioria, aqueles enlatados principalmente que estão em conservas, palmito, azeitona, milho, tudo que é enlatado tem uma maior predisposição. Geralmente eles estão preservados de maneira inadequada, então o próprio enlatado vai apresentar sintomas de que ele pode estar contaminado. Quando tem a bactéria ali, a bactéria ela gera uma fermentação. Afinal de contas, a gente utiliza bactérias de maneira benéfica em alguns outros alimentos. Então, geralmente esse enlatado ele vai estar estufado e não é um indício de que tem mais alimento ali dentro, é que está realmente sendo produzido algum tipo de substância. A tonalidade dessa salmoura, dessa conserva, ela é alterada também, ela se torna mais espessa. E a gente sabe que a salmoura dos enlatados, ela tem que ser mais transparente possível. Então, é muito comum que aconteça nesses alimentos, palmitos, picles. E aí vai até uma curiosidade. O mel também é um alimento que pode causar botulismo, principalmente em crianças. Então, talvez, não sei se vocês sabem, mas quando a gente estuda as indicações de alimentos para crianças recém-nascidas, você não pode adicionar determinados alimentos até os 2 anos de idade. Primeiro, porque a gente sempre orienta a amamentação exclusiva, né? Alimentação exclusiva por leite materno até os 2 anos, principalmente pela questão dos nutrientes, mas também porque, como explicado anteriormente, as crianças, elas quando nascem, elas não têm o sistema imunológico dela fortalecido e nem totalmente constituído. Então, não é todo alimento que elas são capazes de digerir. Então, o mel, ele já foi associado várias vezes à questão do botulismo, pela contaminação e porque geralmente o mel que a gente consome quase nunca é da maneira natural, né? Ali extraído da abelha e comercializado. Ele passa por um processamento, são adicionados outros ingredientes e geralmente eles são ofertados de maneira industrial. Então, eles são contaminados. Quando acontece um caso de botulismo em crianças, geralmente é porque a mãe deu mel para essa criança e pelo sistema imunológico dela não estar formado, a criança não teve como ter a defesa contra essa bactéria. O mesmo também acontece para aquelas papinhas que são enlatadas, né, que são no vidrinho, mas que são comercializadas e pelo estado de conservação, se ele não estiver da maneira adequada, também vão causar riscos de contaminação e transmissão de botulismo. Lembrando sempre que aqui nesse caso do Clostridium, ele é uma bactéria que sobrevive com pouco oxigênio. E aí vocês podem perguntar por que a bactéria vai contaminar num ambiente enlatado se aquele ambiente está hermeticamente fechado, vedado. Mas a gente lembra, de acordo com a aula passada, que existem bactérias que são aeróbicas, ou seja, elas não precisam de oxigênio ou precisam de uma quantidade muito mínima para garantir a sua sobrevivência e reprodução. Uma outra doença também muito comum, mas que hoje em dia já é um pouco menos mencionada, é a cólera. E aí talvez o mais próximo que vocês conhecem da cólera é aquele filme que existe, Amor no Tempo da Cólera. Então, o que é a cólera? Ela é uma doença causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae. Geralmente, a causa dela de contaminação é por via fecal oral. É uma bactéria que é transmitida principalmente pela água contaminada, ou então o alimento que está propriamente no alimento, né, já está contaminado naturalmente. A transmissão também pode acontecer pessoa a pessoa, uma vez que essa contaminação
é fecal, então a má higienização do manipulador faz com que eu tenha um contato com o alimento e passe essa bactéria para o meu alimento. A contaminação geralmente ela vai acontecer durante a cadeia produtiva de determinada preparação, principalmente por conta dessa má higienização e da manipulação inadequada do meu colaborador. O sintoma dela no organismo, assim como as principais doenças, é a diarreia aquosa, de uma maneira pela qual o organismo sempre vai tentar expulsar aquele micro-organismo. E é muito comum que acometa os peixes, principalmente, algas, moluscos e crustáceos, que estão ali diretamente ligados à quantidade de água e à preservação ou vivência dentro da água. A gente também tem a gastroenterite, que seria uma doença mais comum, por assim dizer. Geralmente, a maior parte dos casos de doenças causam esses sintomas. Provavelmente, vocês vão ver sempre relacionado a vírus, mas é comum também que algumas bactérias causem essa doença. E aí, mais uma vez, a gente tem como causa a contaminação por água, ou aqueles alimentos que são mal cozidos e, consequentemente, eles foram mal higienizados e o micro-organismo que poderia estar ali não teve tempo de ser inoculado. A falta de higiene pessoal, mais uma vez, presente, e também vai causar diarreia e vômitos na pessoa que for acometida por essa doença. Por último, a gente tem a cisticercose, e essa vai para aquelas pessoas que consomem muita carne crua. E aí, quando eu falo de carne crua, principalmente a carne vermelha e os suínos, quando a gente fala de cisticercose, é importante a gente destacar 2 pontos. Eu posso ter a teníase, que é uma contaminação pela Taenia solium, e aí é diretamente ligado ao consumo dessa minha carne crua, ou mal cozida, que já tem as larvas, né, desse parasita em específico, que é a Taenia. Se eu tenho um acometimento dessa doença e chega a atacar o cérebro, até causar mesmo alterações do sistema nervoso central, eu tenho a cisticercose, que é quando eu vou fazer a consumação direta das larvas desse alimento. Muitas vezes eu tenho um produtor, e aí mais uma vez, o cuidado que eu tenho que ter com a minha higiene pessoal, o meu colaborador foi ao banheiro, não fez a limpeza correta das mãos, não lavou com água e sabão e higienizou com álcool, por exemplo, e ele vai lidar com alimentos crus ou que não vão atingir determinada temperatura. Então, eu passo a larva que está ali no sistema intestinal desse manipulador, porque existe um ciclo de autoinfestação. Isso não é o propósito da nossa disciplina, que vocês compreendam esse ciclo, mas é uma contaminação direta. Então, mais uma vez, a má higiene do meu colaborador vai influenciar diretamente para que eu desenvolva essa doença. E a cisticercose ela é muito comum, principalmente porque nós brasileiros temos muito hábito de não fazer o aquecimento correto da carne suína, principalmente. Muitas vezes as pessoas consomem a carne num ponto cru, achando que está na quantidade suficiente de aquecimento. E aí você está fazendo a ingestão direta das larvas, que vão chegar até o cérebro e vão causar essa alteração do seu sistema nervoso. Dito tudo isso em relação às doenças, a gente tem que se perguntar: como que eu vou prevenir, então, essas doenças, o aparecimento, diminuir os sintomas, minimizar qualquer possibilidade do meu cliente ser contaminado pela má higienização ou então pelo próprio alimento? Primeiro, sempre, lavagem de mãos, antes, durante e após a manipulação de qualquer alimento. Se eu manipulei determinado alimento e deixei aquele alimento para tocar em outra região da cozinha, outro utensílio, eu fui ao banheiro, quando eu voltar eu tenho que lavar minha mão antes de tocar naquele alimento novamente. A gente também tem sempre que selecionar aqueles alimentos que estão com aspecto mais intacto, que é o que eu sempre falo, com as características organolépticas preservadas,
questão de estrutura, cheiro, sabor, visivelmente ela não tem nenhum machucado ou nenhum estrago. Lavar e desinfetar sempre. Utilizar o hipoclorito de sódio diluído em água para frutas e hortaliças principalmente. Desinfetar também os meus utensílios e as superfícies onde eu vou utilizar essa manipulação, porque de nada adianta eu limpar e desinfetar o meu alimento, mas manipulá-lo em uma bancada que está suja, que pode ter passado um bicho, e eu não vou ter visivelmente a identificação de um micro-organismo patógeno ali, por exemplo. Depois de preparado esse meu alimento, eu tenho que mantê-los sob uma temperatura adequada. E aí, o que é essa temperatura adequada? Quando eu falo de alimentos que estão prontos, quentes, eu sempre tenho que manter uma temperatura acima de 60 graus, por exemplo. E aqueles alimentos que são considerados frios, né, queijo, presunto, uma mesa fria, por exemplo, pelo menos abaixo de 5 graus Celsius, para eu tentar manter uma condição mínima para que não aconteça a proliferação de nenhum micro-organismo naquele meu determinado alimento. Verificar sempre o prazo de validade, levando em consideração que a gente viu principalmente do botulismo. Prazo de validade é uma informação muitas vezes negligenciada. O alimento ele não apresentou nenhum cheiro diferente, mas a prazo de validade venceu, então eu vou utilizar. Não, de maneira nenhuma. Observem sempre o prazo de validade. Se ele está condicionado da maneira correta, se ele tem as condições mínimas, ele não vai ter uma alteração a todo momento daquela temperatura. Eu não abri aquele determinado alimento e deixei exposto numa temperatura que não condiz com as regras do fabricante, por exemplo. Evitar o consumo de alimentos crus e também aqueles alimentos que contêm um ovo. E isso vale para as pessoas que gostam da tão famosa maionese caseira. Muitas vezes o que a gente sabe que as maioneses elas não são produzidas diariamente e nem são consumidas diariamente. E alguns donos de restaurantes e lanchonetes acabam deixando aquela maionese por alguns dias a mais. E isso pode causar contaminação, principalmente pela salmonela. Então, vocês já devem saber, enquanto gastrólogos, o procedimento para a fabricação da maionese vai um ovo cru. Então, a gente tem que ter esse cuidado para eu não desenvolver uma intoxicação alimentar no meu cliente. Evitar também o que a gente sempre fala, que é a contaminação cruzada. Não misturar um alimento que é cru com um alimento que já está pronto, ou vice-versa, descongelar alimento perto de alimento que já está pronto. Ou então manipular alimento, carne, perto de frutas e hortaliças que já foram desinfetadas, para eu tentar evitar essa minha contaminação cruzada que causa muitas doenças por alimentos. E principalmente manter sempre fora do alcance dos alimentos insetos, roedores que possam trazer mais micro-organismos para o meu organismo de maneira geral. Eu apresento assim uma tabela que traz as principais bactérias que a gente tem e alguns parasitas e quais são os alimentos onde elas vão estar mais presentes ou mais predispostas a aparecerem e se tornarem uma fonte de contaminação. E já que a gente está falando das doenças transmitidas por alimentos, de maneira conclusiva, eu posso dizer que um alimento que está estragado, ele necessariamente está contaminado? Sim ou não? A resposta é não. Por quê? Principalmente porque determinados alimentos eu posso ter uma carga microbiana ali que vai causar danos ao consumidor, mas ele não vai estragar o meu alimento no sentido de apresentar bolor, manchas escuras, todos aqueles aspectos que a gente considera que o alimento está estragado. Isso principalmente acaba sendo uma dificuldade da vigilância alimentar, porque determinados alimentos, quando eles são coletados, visualmente eles não têm nenhuma alteração. Então é importante que a gente sempre mantenha aquele alimento que a gente suspeita que causou a minha intoxicação alimentar, por exemplo, porque não é uma relação proporcional de meu alimento contaminado ser um alimento que está
estragado. Às vezes o alimento ele tá completamente dentro do prazo de validade, com as condições adequadas, mas por aqueles fatores que a gente já falou, principalmente pela má higiene do manipulador, vão fazer com que esse alimento seja contaminado e cause as doenças no meu organismo. E assim a gente acaba concluindo esse assunto. Eu trago uma curiosidade para vocês. É importante, quando a gente fala de alimentação, sempre estar por dentro da legislação vigente. Existe uma legislação da Anvisa, que é uma RDC de número 12, estou compartilhando com vocês no material anexo, que trata de índices mínimos de contaminação. Ou seja, já que a gente viu que é normal que existam em alguns alimentos determinados micro-organismos, principalmente as bactérias, a Anvisa criou uma legislação que estipula o índice máximo tolerável daquele determinado micro-organismo no alimento para que eu considere um alimento contaminado e um alimento em risco de desenvolver doenças. Essa legislação ela leva em consideração o tipo de alimento e qual é o risco epidemiológico que ele vai oferecer, ou seja, é uma bactéria que pode demorar e determinados organismos podem ter uma defesa. É um vírus que não vai conseguir com que aquele cliente, aquele consumidor, faça um combate dele dentro do nosso organismo. Qual que é o micro-organismo também que está envolvido naquela possível contaminação? Quanto desse micro-organismo está? Então, se eu tenho um limite de determinado percentual, e isso vai variar conforme cada micro-organismo, bactérias, vírus, os parasitas, e dentro de cada um deles, cada uma dessas espécies tem um limite máximo tolerado. E principalmente se é um micro-organismo conhecido, porque às vezes a gente tem a contaminação por alguma substância naquele alimento, que às vezes não é conhecido os sintomas e a sintomatologia. Então é importante também considerar essas características. E aí, por hoje é só. A gente viu um pouquinho relacionado às doenças, que é importante que a gente entenda, mesmo não sendo da área diretamente da saúde, mas porque a gente está lidando com os alimentos, reforçar ainda mais a importância da boa higiene dos manipuladores, quando eles vão ter esse contato, e até mesmo a nossa higiene. Às vezes a gente subestima alguns cuidados porque acha que não vai ter nenhum tipo de contaminação. E lembrar sempre que essa contaminação, ela é muito frequente. E a gente viu que principalmente por conta dos milhares de micro-organismos que existem no nosso dia a dia e que podem ser levados para o organismo através dos alimentos que a gente está fazendo ingestão e está achando que está da maneira adequada. Então é isso, fico aberta a dúvidas, questionamentos, para a gente fazer um pouco mais da discussão relacionada a essas doenças. Até a próxima, beijinho.